Fala, papais, beleza? Seguinte, agora eu vou dar uma de advogado do diabo. Tô falando um pouquinho mais baixo porque o Ferinha tá ali dormindo, a patroa tá ali no quarto dele trabalhando e eu peguei esse gapzinho aqui para fazer esse vídeo atrelado e muito em função ao vídeo de ontem. Então, volto a dizer, eu vou fazer aqui agora o papel do advogado para vocês discutirem, você e a patroa aí, você e a tua esposa, tudo bem? Então é o seguinte, o vídeo de ontem eu postei num parque, né, aqui perto de casa, e tava eu e meu filho, né, lugar, volto a dizer, bem espaçoso, sem aglomeração, a gente com máscara, na hora que a gente está correndo não tem como, a gente tira mesmo, joga a bola, anda de bicicleta, enfim, a gente estava lá brincando. Chegou um menininho de uns 8, no máximo 9 anos. Se fosse dar um palpite, 8 anos. Que eu acho que até ele tem menos, sabe? Que ele é mais fortinho, ele é corpudão. Então dá aquela impressão de ter mais. Mas eu, assim, sabe? Estourando alto 8 anos. Mas enfim. E aí eu fiz o vídeo ontem, né? Então eu te convido a assistir o vídeo de ontem. Moleque, assim, se você vê, moleque... Quem olha fala, moleque prodígio, né? Ele com aos 8 anos, né? Tô aqui dando um palpite, aos 8 anos. Ele sabia mexer mais no YouTube do que eu. Isso não precisa ser nenhum expert, né? Não precisa ser para mexer mais do que eu. Mas enfim, ele era programador, programou o joguinho dele e de passar de fase e tinha um canal no YouTube. E aí, assiste o vídeo lá. Mas o meu filho fez amizade com ele. E começaram a brincar de futebol, de pega-pega, de subir no muro, porque os dois estavam de camisa de flash. E aí eu peguei e contei, fiz o vídeo, né, de lá do parque, e cheguei em casa, contei pra minha esposa. Falei, olha, o Daniel fez amizade com o menino assim, assim, assim. Aí contei, falei, olha, ele no máximo, assim, 8, 9 anos, o moleque já é programador, tem um canal no YouTube, com mais inscritos que eu, e com mais visualização nos vídeos do que eu, 8 anos. E aí a minha esposa falou, tá vendo? Mas esse menino então, sabe, ela colocou lá em cima o menino, né? E ó, não tô falando mal, e me entenda para depois você falar. Deixa eu só contar a história. E ela ficou, não, então esse é o menino, esse aí então quando crescer, né, vai ser um menino um rapaz de muito sucesso. Falei, pera aí então, deixa eu te contar aqui o que eu não contei no vídeo, né? Que eu contei qual o conteúdo do vídeo que eu fiz. Falei, deixa eu te contar então o que eu vi, né, que a gente presenciou, que eu não coloquei no vídeo. Então, olha só. Quando nós chegamos, aliás, quando eles chegaram, porque a gente já estava lá, os dois estavam de camisa de flash. Então, o Denner que viu, falou, tem um outro flash ali. Falei, pô, então nós temos dois flashes aqui no parque? E aí, esse de falar de flash, ele ficou olhando, aí o Denner, eu falei pra ele, faz joia pro seu amigo, então faz joia pro seu amigo flash. Aí ele fez joia, aí sabe quando e você começa a prestar atenção, é você dar um pouquinho de atenção pra criança, ela já se aproxima de você, e quer interagir, e com ele não foi diferente. Ele, sabe, ele fez uma pergunta lá pra gente, e a gente respondeu, daqui a pouco tava os dois juntos subindo no... ele falou, agora eu lembrei. O Denner tava no muro, subindo no muro, tava no alto, uns 1,5 m mais ou menos de altura, e eu embaixo assim, só pra acompanhar. Ele falou, eu também consigo subir nesse muro. Eu falei, então vai lá, Flash. Aí ele subiu e ficou os dois no muro, andando. Com, assim, 2, 3 minutos que os dois estavam juntos, ele olhou pra mim e pro Denner e falou assim, ele é meu primeiro amigo que eu faço aqui no Poli. Meu primeiro amigo. Guarda essa aí, meu primeiro amigo aqui no Poli. E aí, continuaram brincando, etc e tal. E aí eu contei essa história pra Fernanda. Eu falei, Fernanda, é o seguinte, tudo bem, é diferente, o moleque é diferenciado. 8 anos já programando o jogo com canal no YouTube, é diferenciado. Só que eu falei assim, é só o seguinte, o menino, ele falou lá pra gente, foi ele que falou, que lá no Poli era o primeiro amigo que ele fazia. Sabe? E aí, assim, não quero nem fazer nenhum juízo de valor, eu só tô colocando a informação aqui pra você tomar decisão em família, tudo bem? Aí eu falei assim, o menino é sobrepeso e não tem amigo. Vale a pena mesmo ser nerd desse jeito? Vale a pena?
Qual a leitura que eu fiz? Tá sobrepeso, não pratica esporte. Tô deduzindo, tá? Não tô afirmando, tô deduzindo. Porque tava muito sobrepeso. E ele não tem amigo. Então o que eu entendo? Ele só fica dentro de casa no videogame, no YouTube, desenvolvendo um joguinho. Eu falei, então o que você prefere? Falei pra minha esposa, o que você prefere? Um gênio da computação que ele não se relaciona com o outro, nerd, ou você quer um menino mais raiz? O que você quer do seu filho? O que você espera pro teu filho? Falei pra minha esposa. E ela falou assim, o melhor é um pouquinho de cada. Eu falei, ó, é difícil, é muito difícil. Ela deu um exemplo de um rapaz lá onde ela trabalha, que o cara é fera em TI, e ele já é mais escolado, comunicativo e tal. O cara escolhe onde quer trabalhar, não tem 30 anos, o cara é... E vê, mais uma vez, para a área da tecnologia. Eu falei, tudo bem, mas é muito difícil você encontrar pessoas que conseguem equilibrar esses dois vieses, né? De ser nerd a um determinado assunto e ser mais raiz. E quando eu digo raiz, é aquele menino que vai brincar mesmo, que sobe muro, que anda de bicicleta, que anda de skate, que joga bola. Aqui no prédio tem uns meninos assim, raiz, né? Mais escoladão, e tem aqueles que é mais enclausurado, com a opção de cada pai. E assim, quando eu falo que eu quero ser o advogado do diabo, eu não estou falando nem o que é certo e o que é errado. O mais importante aqui é você, cara, você conversa com a tua esposa sobre o futuro do teu filho. Você conversa com ela sobre aquilo que você espera dele, sobre aquilo que você vai oferecer, o que você pode oferecer para construir o futuro do teu filho. Vocês discutem isso, sabe? Eu vejo muita gente falando que tem um grupo que eu participo agora, depois que eu fiz o meu grupo, eu entrei num outro grupo que é pai de primeira viagem. Então, sabe, eu vejo hoje muita gente escreve muita coisa e não diz nada. Então, um monte de gente que, sabe, eu vejo muita gente escreve que é a melhor coisa do mundo, e não sei o que lá, e tal, e chega na hora de conversar mesmo com a nega velha lá, sabe, de conversar e construir o futuro do filho, o cara nem fala, não fala nada, não conversa, sabe, não tá nem aí, enfim. Pô, se eu sei que de repente, se você não teve o respaldo do seu pai, que você conseguiu chegar onde você chegou sem a ajuda do seu pai, poxa, agora concorda comigo, não é mais fácil a gente dar essa base, esse suporte para os filhos? Por que não discutir sem falar que nossa infância é diferente da de hoje? Eu vou criar alguns conteúdos aqui, mas assim, como é que eu posso falar para não ser tão impactante agora nesse momento? Mas tem um sistema que ele é antifamília. Não sei se a palavra certa é sistema, mas enfim, tem algumas coisas que ele joga contra a família. E você nem sabe, você nem tá vendo. A educação é uma, a comunicação, a mídia é outra, a faculdade é outra, tá? E eu converso com criança, eu converso com universitário, converso com idoso, converso com todo mundo. Quer ver? Vê se você já pegou essa. E assim, não tô nem falando mal, tô falando que é uma realidade atual. Os universitários hoje é moda ser ateu. É modinha de não acreditar em Deus. E de repente seu filho tá para ingressar na faculdade, você nem sabe para onde você tá mandando para ele, aonde você tá mandando ele. Tá mandando num lugar que é fábrica de ateu. Ah, Daniel, mas você tá falando mal dos ateus? Não, eu tenho um amigo ateu. E assim, a gente trabalha, e nós nos damos muito bem no trabalho. O cara, o cara é um excelente profissional, que eu, assim, é difícil me admirar alguma pessoa, mas esse rapaz, eu admiro, um cara assim, nota 10. Não, ele falou, Daniel, eu não preciso de Deus pra nada. A gente saía pra almoçar, conversava, sabe? Fomos em alguns eventos da empresa que a gente trabalhava lá, a gente ficava conversando. Não tenho problema nenhum com ateu. O problema, sabe qual que é? É você mandar o teu filho, você acreditar em Deus, mandar o teu filho para a faculdade, ele deixar de acreditar em Deus e você não saber o que faz. Você não ter plantado antes. Eu não sei se você sabe, mas você é o Deus do teu filho. Vou abrir só um parênteses aqui, eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu sempre tive essa preocupação de apresentar Deus para o meu filho. Ele tem três.
Então eu comecei a apresentar Deus para ele, contando história. Sabe, você possa imaginar, eu tentei fazer para apresentar Deus para meu filho. Ele não conhece Deus. Ele não conhece. Agora, se você falar para ele quem que é Capitão América, ele sabe. Se você falar quem que é Batman, ele sabe. Se você falar quem que é o Homem de Ferro, ele sabe. Por que que ele sabe? Porque ele vê, ele vê, ele vê. E quem que ele vê personificado na figura de Deus? Aí eu vou dar já só um spoilerzinho aqui da Semana do Pai Presente. Por que que Deus, ele se apresentou como Pai? Por que que a oração é Pai Nosso? Para colocar você, façamos a nossa imagem e semelhança. Você é semelhança de Deus, cara. Você precisa ser Deus pro teu pai. Então, assim, você tem alguma coisa contra ateu, Denner? Não, porque é meu brother, velho, meu brother. E ele fala, Denner, eu não preciso de Deus pra nada. Ô, meu velho, tamo junto, velho. É tua crença, respeito e vamos trabalhar e vamos conversar, vamos dar risada. Agora, o problema é você, cara. Você não ter sido Deus pro teu filho durante a infância, durante a pré-adolescência, adolescência, e mandar ele pra faculdade e ele deixar de acreditar em Deus por causa de um sistema. Tô falando só de um viés, tá? Da faculdade. Deixar de acreditar em Deus e você não saber o que fazer. Por quê? Porque você não foi o Deus do teu filho. Cara, acorda pra vida. Você nem sabe o que está acontecendo nas faculdades hoje. Eu sei por que eu sei. Porque eu converso com o universitário. Eu converso. Conversei com uma moça que vinha aqui dar aula pro Denner, 20 e poucos anos. E pode ver, é a média. 20 e poucos anos, tudo ateu, tudo ateu. Ninguém acredita em Deus. Ninguém acredita em Deus. E eu comecei a perceber que era uma média, esse meu amigo, inclusive, e aquela média, né? 20 e poucos anos e todos universitários. Eu falei, poxa, tem alguma coisa de estranho. Deixa eu me aprofundar um pouquinho mais aqui para entender. E aí eu fui ver. É modinha dentro da faculdade falar que é ateu. Modinha. Então, assim, falei que ia ser o advogado do diabo, certo? Discute entre você e a tua esposa, cara. Fala com ela. Fala com ela o que você espera do teu filho, o que você pode entregar entre vocês dois. Conversa entre vocês. Tem tanta coisa que vocês podem conversar e não se falam. Aí, que nem eu falei no vídeo anterior, né? É pai para um lado, esposa para o outro, filho para o outro, a família completamente perdida. E sabe, e aí fica nesse desencontro familiar e cada vez mais os índices de suicídio lá no topo. O Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo do mundo. Por quê? Porque não tem essa estrutura, essa base entre pai e mãe para poder dar esse respaldo para o filho, para preparar para a vida. Então, o que você prefere do teu filho? Que ele seja nerd ou mais raiz? Ou fala que nem a Fernanda, mas tem que dar o equilíbrio, tem que equilibrar um pouquinho de cada um. E como é que E aí eu quero a tua opinião agora. Ajuda a gente aqui, o que você faria para dar esse equilíbrio para tua família, para os teus filhos? Eu, de verdade, eu ainda não sei o que fazer para dar esse equilíbrio, para não ser nerd e para não ser tão maloqueiro que nem o pai foi. O que a gente vai fazer? Como é que faz para dar esse equilíbrio? Quer falar alguma coisa, Fernanda? Não? Não quer falar. Mas fala, dá só a sua opinião, não precisa nem vir aqui. Não, só fala assim, o que você falou ontem, né? Que o certo é equilibrar um pouquinho dos dois. Sim. E como é que dá esse equilíbrio? Fala pra ele. Só fala daí, como é que equilibra isso aí? Como é que... Não sei. Não, então, é difícil. É difícil. É difícil. A gente não tem manual. Aliás, manual tem, a gente não acessa e cada vez a gente tem que acessar de acordo com a realidade que a gente vive. Então hoje eu acesso o manual, a palavra de Deus, baseado no meu contexto, que é um filho de 3 anos. Fala o que você vai falar. Não, acho que não pode ser muito ao extremo. Mas o que. Então. Mas nerd é extremo, Fernanda. Nerd é extremo. Nerd ele vai se aprofundar ali no que ele faz. Aí o menino mais raiz, mais. Sabe? Ele vai se aprofundar. Aí ele vai. E a rua é bom, você sabe como é bom a rua tá na rua? Eu deixava de comer pra ficar na rua, não comia, apanhava pra comer. Porque eu chegava da escola e não comia. Como é que a gente vai equilibrar isso? Então, só volto a dizer, hoje eu acesso o manual dos filhos e dos pais baseado no contexto meu atual, uma criança de 3 anos. Por isso que eu falei pra você precisa se apresentar como Deus pro teu filho. Tudo bem? É só esse comentário que eu ia fazer hoje. Assiste o vídeo de ontem pra você conhecer esse menino. O moleque é gênio, mas ele tá lá no extremo, né? Ele tá lá, não conversa com ninguém, não tem amigos, sabe, afundado no tablet. Depois eu vou fazer um vídeo falando do prejuízo que é
as coisas ruins que acontecem com criança, questão de vista, sabe? Uma série, enfim. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas o recado tá dado, ô meu camarada. Converse com a tua esposa sobre o futuro do teu filho. Pô, você fala tanta coisa aí e não conversa sobre o futuro do teu filho? Não é a melhor coisa que aconteceu na tua vida? Então, por que você não fala como dar um futuro melhor para ele? Beleza? Fica assim então. Um abraço, boa semana, tchau.